Olá, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Eu sou a Estela, eu sou uma das voluntárias do CIAE João de Camargo e eu trago para vocês hoje uma reflexão muito compatível às comemorações dessa próxima semana, que é referente ao Dia das Mães. Normalmente circulou aí nas redes sociais, na época, se não me engano, do Dia da Mulher, que metade da população do mundo é mulher e a outra metade veio dela. Então é importante, né, a gente ter em mente de que falar sobre o Dia das Mães, a gente não pode desconsiderar de olhar para isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Todo mundo que veio e encarnou aqui no plano material, encarnou a partir do nascimento através de uma mulher. A gente sabe, infelizmente, que nem toda mulher acaba desempenhando a sua função de mãe, né? Porque existem crianças aí que são criadas em orfanato, que acabam sendo criadas por outros parentes. Acontece também, infelizmente, né, de mães falecerem no parto. Então, quando a gente pensa no Dia das Mães, é importante primeiro a gente ter esse olhar, né, da gente poder pensar naquela pessoa que desempenhou essa função materna, independente de ser do sexo feminino ou não, né? Às vezes pode ser o pai, às vezes pode ser um outro familiar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que às vezes, né, a gente acaba sempre pensando que aquela mãe que não desempenhou a sua função, entregou o seu filho para doação, né, ou fez outro tipo de coisa, muitas vezes, à luz do espiritismo, né, tudo vai acontecendo, a partir da lei de ação e reação. Então, muitas vezes, isso pode ser uma prova da própria mulher, às vezes pode ser uma prova para o próprio filho, né, para aquela criança, pode ser uma expiação. Mas, independente do que aconteça nessa encarnação, aqueles dois espíritos são espíritos eternos. Então, em algum momento, esse sentimento esse afeto de poder zelar por aquela pessoa, por aquele espírito, que numa certa encarnação aquela mulher não conseguiu desempenhar, isso em alguma outra encarnação vai ser reparado, né? Até porque para o espiritismo, na medida em que algo a gente não consegue fazer nessa encarnação, aquilo não vai ser esquecido aos nossos olhos, tampouco aos olhos de Deus, né? Mas Deus, uma das leis de Deus é a lei do progresso. E por conta da lei do progresso, ele confere à mulher essa dádiva de poder gerar uma vida e através dessa nova vida, esse espírito que a gente não sabe há quanto tempo, qual é a idade desse espírito, mas é através do nascimento que esse espírito vai ter a possibilidade de tentar progredir mais uma vez, né? A gente sabe que a gente já encarnou várias vezes e vai reencarnar outras tantas. Por quê? Porque a nossa imagem e semelhança é Jesus. E a gente ainda, né, não sei vocês, mas eu ainda estou um pouco longe das qualidades e de toda a elevação moral dele. Então, enquanto eu, Estela, estiver distante das qualidades de Jesus, eu ainda vou ter que vir aqui um tanto de vezes. As mulheres, né, a gente sabe, hoje em dia tem sido feito assim, né, uma desromantização da maternidade, e aí as mulheres estão conseguindo falar de coisas que nunca se foi autorizado, né, do lado aí difícil que ter toda a responsabilidade em cuidar de uma criança. Por quê? Porque desde a gestação, a mulher ela já tem um monte de responsabilidade, ela que protege a criança, é através do que ela se alimenta, do que ela pensa, do que ela sente, que também vai levar nutrientes aí, outros tipos de fluidos para essa criança. Então, a responsabilidade da mulher, ela já aumenta ali na gestação. Quando a criança nasce, essa responsabilidade, ela ainda aumenta mais ainda, porque para a criança sobreviver, a mãe vai ter que alimentar.
E aí, se de repente não der para ser aí pelo leite materno, a mãe vai ter que dar um jeito, junto aí com outras pessoas também responsáveis pelo cuidado. E agora, ainda bem que o pai, né, tá sendo aí chamado para ocupar o seu lugar de cuidado também da criança, mas de algum jeito essa criança ela é um ser indefeso. Se a gente deixa ali uma criança esquecida, ela não vai conseguir sobreviver sozinha, né? Então isso, por exemplo, é o que diferencia a natureza do sentimento. Então, por exemplo, a natureza instintivamente tem esse cuidado maternal, mas os animais eles não têm o raciocínio e a responsabilidade de ter um compromisso a um tempo maior. É tanto que muitas mães, né, independente da idade cronológica dos filhos, consideram eles ainda umas crianças, né? Por quê? Porque é muito comum para o feminino uma certa convocação à abnegação, ao devotamento, né? Quantas pessoas a gente escuta falar que deixavam de comer, né, para poder garantir que os filhos tivessem algo, né? Quantas imagens às vezes a gente vê, né, até nas redes sociais, de que é importante a gente cuidar de como que a gente vai agir com os nossos pais, porque a gente não sabe as batalhas que eles enfrentavam na época lá em que agora a gente tem um olhar e que às vezes acaba trazendo algum julgamento. E é por isso que é importante que todo filho lembre que um dos mandamentos de Deus é honrar o pai e a mãe. Então, é importante a gente lembrar da piedade filial. O que é isso? Que eu procure fazer aos meus pais o que eu gostaria que me fizessem no futuro, caso eu tenha filhos. Porque Deus já fala que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente deveria fazer a qualquer pessoa o que a gente gostaria que fizessem para nós. Mas aquelas pessoas que foram as nossas figuras de cuidado, a gente precisa ter um cuidado e uma dedicação até um pouco maior, que isso é a piedade filial, né? Que é não só oferecer o básico, mas também é tentar, né, amar, é tentar não julgar, é tentar agir com caridade, né? A gente sabe que isso é difícil, né, em alguns casos, porque não é o ideal, né? Seria o ideal que toda criança nascesse num lar seguro, que houvesse uma criação e que lá naquela família aquela criança se sentisse segura, até para ela poder, né, ter condição de ter coragem aí para desbravar o mundo. A gente sabe que infelizmente a gente vive ainda num planeta em que isso acontece, mas não é a única forma de relação que se estabelece, né? Tem muitas relações que ainda precisam de perdão, de aproximação e, de repente, né, a gente pode tentar lembrar que quando a gente é criança, às vezes a gente tem a ideia de idealizar nas nossas figuras de cuidado, na nossa mãe ou no nosso pai, nos dois, ou naquela pessoa que desempenhou essa tarefa para nós, como se eles fossem pessoas perfeitas, né? O nosso maior exemplo, aquela pessoa que não erra nunca. Na medida em que a gente vai crescendo, a gente pode ampliar a nossa consciência e reconhecer que essas figuras de cuidado, né? Então eu vou me voltar para a mãe, já que domingo é o Dia das Mães. É importante a gente olhar que a nossa mãe, ela também é um ser humano, ela é um espírito que às vezes pode ser um espírito que ainda tem até menos experiências encarnatórias do que eu, e por causa disso, por ela estar aqui junto comigo, ela também precisa reparar várias coisas. Então é importante a gente olhar, ao invés de julgar e de apontar, né? Ai, porque quando eu era pequena você fazia isso, você devia de fazer tal coisa, caramba, quando eu tiver filha eu não vou fazer isso. Claro, a gente pode aprender com o comportamento dos outros, mas é importante que a gente tenha um olhar de compreensão, porque na medida em que a gente compreende, é um passo para a gente evitar repetir aquilo, mas também a gente dá o lugar de que aquela pessoa, ela fez o melhor que ela pôde com a condição que ela tinha, né? E isso na infância a gente não tem condição de ter. Mas às vezes muitos adultos ainda continuam com aquele discurso de que tudo o que acontece é a culpa, né, da mãe, é a culpa do pai, e não é.
não dá pra gente responsabilizar uma única pessoa por uma série aí de complexidades que vão definir a nossa própria vida. Agora, a gente podendo voltar um pouco para as questões, né, de aonde surgiu, por que comemora o Dia das Mães? Teve uma americana, em 1905, a mãe dela desencarnou. E ela sofreu muito, né, com o falecimento da mãe. Ela chamava Ana Jarvis. E aí ela foi estimulada pelas amigas a fazer uma homenagem para a mãe. E na medida em que ela fez essa homenagem, a Ana pensou que seria importante que todas as mães, inclusive as mães que estavam encarnadas, também fossem homenageadas por todo o devotamento, por toda a busca, né, em ter uma grande responsabilidade, em cuidar e ajudar uma criança a se desenvolver e a prosperar. Aí a Ana começou a mandar um monte de carta na época para figuras públicas, para os políticos. E aí, em 1911, os Estados Unidos decretou que ia ser comemorado o Dia das Mães. Não é um feriado, mas ele decretou um dia em homenagem às mães. Aqui no Brasil, a primeira data que teve uma comemoração referente ao Dia das Mães foi em 1918, em Porto Alegre. Mas foi só em 1932 que, na época, o presidente era o Getúlio Vargas, que ele decretou que ia ter, sim, um dia em homenagem ao Dia das Mães. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, foi escolhido o segundo domingo de maio porque a mãe da Ana faleceu no dia 9 de maio. Em outros países, a comemoração do Dia das Mães ela tem datas diferentes, tá? É importante a gente ter em mente, né? A gente sabe que o Dia das Mães ele só perde para o Natal em termos de consumo, mas não é com isso que é a finalidade que a gente traz essa reflexão aqui hoje. Mas às vezes, né, todo mundo fala, né, eu acho muito legal quando eu escuto que Dia das Mães é todo dia. Também acho, a gente tem que tentar contemplar o máximo de presença possível com a gente e com as pessoas à nossa volta, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, se amanhã alguém que a gente ama vai estar aqui ou não. Mas às vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa timidez, às vezes pela forma como a gente espera, né, que a nossa mãe ou aquela pessoa que tenha essa figura para nós nos trate, talvez esse dia oficial em homenagem ao Dia das Mães possa ser um dia para nos encorajar a gente poder falar aquilo que a gente quer, para poder estreitar ainda mais esse vínculo e essa relação, né? E a gente não pode esquecer que independente se a gente não tem uma figura física aqui encarnada com a gente, ou mesmo já lá no plano espiritual, que todos nós somos filhos de Maria, porque Maria, sendo mãe de Jesus, e se Jesus é filho de Deus e Deus também é nosso Pai, logo, além de sermos irmãos de Jesus, somos filhos de Maria, né? Maria, enquanto mãe de todos nós, também nos mostra o quanto que a gente pode tentar, o seu exemplo, nos tornarmos pessoas melhores, mais compatíveis, inclusive, a sermos o exemplo de seu filho, né? Maria, ela foi completamente, teve uma fé inabalável, ela foi resignada, ela praticou da abnegação, né? Ela teve uma confiança absoluta e suspendeu suas próprias vontades para seguir os desígnios e a vontade de Deus para ela gestar Jesus. Ela foi uma pessoa amorosa, ela foi caridosa, através de tudo que ela fez, né, até para lidar com as dificuldades aí no período em que Jesus esteve aqui na Terra, ela mostra o quanto que a gente pode, seguindo o seu exemplo, tentar ser mais resiliente e ter mais fé para a gente poder estar em comunhão, em sintonia com Jesus e com Deus. E para encerrar, eu também queria lembrar que dentro de cada um de nós, a gente também carrega uma sabedoria interna, né? Na nossa alma, que também é geradora de vida, que alimenta a nossa vida interna, se a gente entrar em contato com ela, talvez a gente consiga muitas vezes ter o amparo que a gente busca fora de nós, aqui dentro, né? Então que a gente possa, nesse domingo ou em qualquer dia em que a gente reconheça que é importante se voltar para buscar paz,
para buscar um pouco mais de calma em meio a tanto agito, que a gente possa se voltar para silenciar e tentar acessar a nossa alma, porque talvez ali a gente também possa buscar o amparo, o conforto, a comunhão e todo o amor que eu espero que todos tenham recebido de alguma figura, da mãe ou de uma outra pessoa, mas que saibam, caso não tenham recebido, que Maria está sempre disponível a também continuar nos amando e nos amparando enquanto mãe de todos nós. Eu desejo um domingo de paz, um domingo de calma, de presença e de amor, e de alto amor. Que todos fiquem com Deus e que Maria os acompanhe agora e sempre. Até mais!